com você sobre o Livro dos Espíritos, mais especificamente sobre a origem e natureza dos espíritos, que constam a partir da questão 76. Antes de começar, eu gostaria de convidá-los a fazermos uma prece. Senhor Jesus, nosso mestre e guia, pedimos a Ti nesse momento que ilumine os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos apreender os Teus ensinamentos e colocarmos em prática, em favor da nossa própria evolução espiritual e moral, bem como também contribuindo para a evolução dos nossos irmãos. Que assim seja. Quando a gente fala de Livro dos Espíritos, estamos falando de uma obra compilada por Allan Kardec, sequenciada em capítulos. É importante que você não veja o Livro dos Espíritos por etapas, mas sim numa sequência. Então, se você ainda não viu as palestras anteriores que foram postadas, tratando de assuntos que são importantes para você entender este momento, eu recomendo que após a visualização desta palestra, você acompanhe as demais, ou que ao menos faça a leitura das questões 75 para trás, para que você não perca a essência das informações, principalmente não entender as coisas de forma aleatória. Allan Kardec ele fez uma série de investigações, de questionamentos para a espiritualidade, a fim de entender o mundo espiritual. E em cima dessas questões, nós hoje trabalhamos para a nossa evolução espiritual. Uma das perguntas que ele começa fazendo sobre a origem dos espíritos é: qual é a definição que podemos dar para os espíritos? E os espíritos respondem que espíritos são seres inteligentes da criação. E eu gostaria de começar fazendo um parêntese aqui. Quem é esse ser inteligente? Quem são esses seres inteligentes? Somos nós, estejamos encarnados ou desencarnados, né? Sejamos nós encarnados ou seres extracorpóreos, como vocês vão encontrar também na obra. Nós somos seres inteligentes e somos fruto de um Criador, que é Deus, que cria a todo tempo. Essa pergunta ela já é indicativo de resposta para outras perguntas que nós vamos ver em sequência. Algumas eu não quis colocar aqui dentro desse momento, porque vai respondendo uma coisa, vai puxando a outra e nós vamos obtendo as respostas que nós queremos. Mas eu recomendo sim a leitura, o estudo principalmente, porque todas as vezes que nós lemos alguma coisa, principalmente os livros do Pentateuco, nós aprendemos ainda mais e ampliamos a nossa visão. Adquirimos a chamada complexidade, que é fundamental para que a gente venha a evoluir. Os espíritos, eles povoam o universo, tanto no mundo material quanto no mundo imaterial. No mundo material, eu, Lucineide, sou um espírito, você é um espírito. No mundo imaterial, nós temos os seres que estão em dimensões paralelas à que nós vivemos, e nós vamos falar sobre isso aqui também. O espírito, ele é uma individualização dos seres extracorpóreos. Eu, como um sujeito, como ser, eu sou uma individualidade, eu sou um espírito individual, eu tenho características que são específicas minhas. Por exemplo, o ego, a centelha divina, eu sou um ser individual. Há algumas doutrinas mais modernas, alguns livros mais modernos, falando sobre planos espirituais, que utilizam termos, por exemplo, como a emanação, e a gente vai ver isso na questão 77 de Allan Kardec, que nós somos seres que emanamos do Criador, e assim sendo, nós somos partículas, né? Que embora cada um seja individual, nós formamos um todo. Então nós somos entrelaçados, como se fôssemos uma rede. Quem já viu uma rede de pesca percebe que as linhas podem ser individuais, mas em alguns pontos elas são entrelaçadas, estão amarradas, porque mesmo com a sua individualidade estão todas conectadas. A mecânica quântica chama isso de entrelaçamento, não é? Então nós somos emanados por Deus, temos a nossa individualidade, mas ainda assim somos todos um, estamos infinitamente conectados. No dia que entendermos isso, nós teremos uma realidade muito melhor. Claro que, no tempo que Allan Kardec escreveu a obra, ele tinha algumas limitações para o momento, principalmente o nível intelectual da sociedade da época, que não podia receber informações de forma mais clara, como nós vemos outras doutrinas aí que vêm depois de Allan Kardec, esclarecendo outros pontos, as obras de Emmanuel,
por exemplo, elas vêm esclarecendo alguns aspectos que naquele tempo Allan Kardec não poderia falar, dado ao momento intelectual da sociedade. Então, quanto mais a gente evolui, mais respostas nós obtemos do plano espiritual. E no momento, existem coisas que nós ainda não podemos saber, assim como há 160 anos mais ou menos atrás. Os espíritos são seres distintos da divindade ou são simplesmente emanações? Percebe que a questão 76 e a questão 77 estão diretamente relacionadas? Que Kardec precisou reformular sua pergunta para obter as respostas ainda de uma maneira mais clara, tanto para ele quanto para quem viesse a ler futuramente. Então, os espíritos vão dizer que nós somos obras de Deus, né? Nós somos seus filhos, somos criaturas de Deus. E é interessante que Deus ele não para de criar em nenhum momento. As religiões tradicionais, as religiões materialistas, têm a filosofia de que o homem, ele nasce, ele passa a existir a partir do momento do parto. Então, digamos que eu nasci quando minha mãe me pariu, né? No popular. A religião, ela tende a ter essa visão de que a minha alma nasceu ali. Mas nós já sabemos que Deus está criando constantemente, que nós temos um histórico evolutivo por trás. E aí Kardec vai querer saber também se a gente tem um princípio. Então é interessante a gente pensar, a gente tem um princípio ou a gente começa a existir a partir do nosso nascimento material, a partir do parto. Nós temos um princípio, sim, e nós somos iniciados, emanados, criados através de Deus. Caso contrário, isso faria de nós deuses, né? No mesmo nível, na mesma frequência. Não falo no sentido comum. Nós sabemos que, de uma certa forma, nós somos deuses, sim. Mas nós não somos esse ser superior. Nós somos seres abaixo de Deus, né? Nós somos suas criaturas, podemos evoluir muito, mas nunca seremos, nunca nos igualamos a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Ele em si coloca esse limite, né? De diferença entre nós e ele. Nós podemos evoluir, podemos crescer espiritualmente, moralmente, mas chegar a ser como ele é impossível, porque senão ele também teria tido um princípio, o que faria com que a gente viesse a entender que existia um outro ser antes dele que o criou. Deus é o único ser que não teve um princípio, que não teve uma criação. Todos nós, ao contrário, somos criados em determinado momento. E os espíritos deixam bem claro, quanto a isso, como fomos criados e como fomos criados, isto é um mistério, né? Mas a gente teve um princípio, sim, senão nós seríamos iguais a Deus, e isso nós não somos. Na questão 79, Allan Kardec vem falando sobre os elementos universais do universo, os elementos gerais do universo, né? O elemento inteligente e o elemento material. Como nós já sabemos que nós somos seres inteligentes, espíritos inteligentes, então nós já sabemos que nós somos o elemento inteligente. E o elemento material é tudo aquilo que nós conseguimos visualizar, sentir, tocar, moldar, enfim, que está aqui no plano material. É interessante falarmos sobre a formação do universo através de ondas. Nós todos somos ondas. Nesta dimensão, neste planeta, nós temos uma frequência reduzida para que a gente tenha toda essa percepção, dada a nossa necessidade evolutiva de estarmos aqui no planeta Terra. No plano espiritual, essa frequência ela é diferente, a vibração é diferente. Nós temos frequências elevadas, onde estão os espíritos iluminados, e nós temos as frequências mais retardadas, onde estão os espíritos ignorantes, os espíritos maus. E esse elemento do universo, ou melhor, esses elementos do universo, o elemento inteligente e o elemento material, mostra a questão da necessidade da nossa individualização. Por que nós somos seres individuais? Porque cada um tem que viver a sua experiência, passar por essa existência, viver tudo aquilo que é necessário para então buscar a sua evolução. E, reforço, os espíritos são individualização, são do princípio inteligente. Somos criados a partir de Deus, nós temos um princípio, nós temos um fundador, uma criatura que pensou e fez com que a gente existisse. E essa formação é algo desconhecido ainda para todos nós, que pode ser diferente a partir do momento que a gente venha a evoluir. Quando a gente fala de espíritos, e Kardec vai perguntar se é certo dizer que os espíritos são imateriais.
nós falamos sobre elementos gerais do universo, que é o elemento inteligente, e o elemento material. Consideramos como matéria tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é possível de ser sentido. E como imaterial, aquilo que a gente não consegue captar, por exemplo, o ar, a gente acha que ele é imaterial, porque na verdade a gente não consegue ver. Então temos essa percepção. O espírito em si, não é que ele seja imaterial. Os próprios espíritos explicam. Ele é incorpóreo. Ele é uma matéria quintessenciada, ou seja, é algo que nós ainda não conseguimos compreender na essência. Para nós humanos que estamos encarnados, é ainda um enigma. Mas os espíritos, eles não são matéria e também não são imateriais. Como não temos termos precisos, não temos conhecimentos específicos ainda, então utilizamos a forma mais adequada, que é incorpóreo. Allan Kardec também pergunta se os espíritos têm fim, e a resposta da espiritualidade é que não. E para quem estuda espiritismo ou para quem está começando, eu recomendo algumas obras para que se assista ou leia, como o Nosso Lar, que vai mostrar para a gente a continuidade da vida após a morte, a existência da vida após a morte. Mas existem outros filmes também que, embora não sejam de cunho religioso, eu costumo dizer sempre que tem uma passagem no Evangelho que eu gosto muito, é que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Existem obras à parte que não tem fim religioso, mas que, se a gente assistir, faz com que a gente reflita sobre a existência do mundo espiritual. Claro que cabe a cada um aceitar ou não aceitar. Isso aí depende do livre-arbítrio e do momento evolutivo de cada um. Então, assistir, por exemplo, a série O Hobbit, os filmes do Senhor dos Anéis, que vão mostrar que existe um mundo paralelo. E se existe um mundo paralelo, significa que nós, espíritos, somos seres que temos continuidade. Então, quando um filme vem mostrando, por exemplo, que um ser desencarnou e continua do outro lado, fazendo bem ou fazendo mal, significa que existe uma continuidade. Não há fim para isso. Isto para quem não tem interesse de fazer leituras, mas a gente tem aí Livro dos Espíritos, a gente tem a Gênese, a gente tem todo o Pentateuco sustentando a existência de planetas, ou melhor, de mundos paralelos, bem como nós temos outras literaturas também que vão fazer essa mesma analogia. E como diz o povo, onde há fumaça, há fogo. Então há um fundamento por trás de tudo isso, para aqueles que ainda têm dúvida sobre a existência do plano espiritual. Há um fundamento por trás de tudo. E o que Allan Kardec fez foi sentar e investigar. Então, para quem tem dúvida, é sentar e investigar, procurar respostas que elas vêm. Allan Kardec também pergunta se os espíritos, eles constituem o mundo à parte, fora do que vivemos. Com certeza. Nos filmes que eu citei, inclusive no Nosso Lar, nós vamos ver que existem espíritos em toda a parte. Alguns estão contribuindo para a evolução da humanidade, outros estão atrapalhando a evolução da humanidade, e há aqueles que ainda não entenderam o processo e que estão por aí perdidos, sem saber o que fazer. Qual dos dois mundos é o que é o principal? O mundo espírita ou o mundo material? Com certeza o mundo espírita, que ele preexiste ao mundo material. Ainda que haja uma relação entre os dois mundos, eles são independentes. Assim sendo, o mundo material pode deixar de existir e o mundo espiritual continuará existindo, porque ele não precisa do mundo material para existir, mesmo que haja uma correlação. E os espíritos, assim sendo, estão do outro lado, estão do lado de cá, fazendo essa ponte, daqui para lá, de lá para cá, às vezes auxiliando, outras vezes atrapalhando, influenciando as nossas vidas de diversas formas, dependendo do nível de cada um. Claro que existem barreiras àqueles que não têm evolução espiritual suficiente. Assim sendo, um espírito difícil, um espírito ignorante, um espírito de baixa vibração, ele não consegue acessar as esferas mais elevadas, porque não há combinação entre luz e treva. Mas a luz já consegue ir até ambientes escuros, porque a luz tem esse poder superior às trevas. Então, espíritos iluminados conseguem entrar em locais como umbrais, por exemplo, principalmente para resgatar aqueles que pedem ajuda
ou aqueles por quem nós oramos também, que de uma certa forma nós acabamos emanando essa energia de amor e caridade para aqueles que estão em sofrimento. Então, o espírito ele encontra uma limitação de acordo com a sua evolução nessa locomoção, né? De um lugar para outro, ele pode ir sim, desde que a frequência vibracional dele permita. Os espíritos têm forma determinada, limitada ou constante? Para nós, não, né? Mas para eles que são espíritas, sim. Porque se a gente quiser, ele pode ser considerado um clarão, uma centelha etérea, enfim. Nós temos essa limitação sobre um espírito. Há aqueles que se manifestam de diferentes formas, né? Tem espíritos de categorias diferentes. Eu acredito que nas próximas palestras haverá alguém falando sobre isso. Então, essa forma do espírito vai variar de acordo com a evolução do espírito, do interesse dele também. Ele pode querer se manifestar de uma forma, né? Ou pode querer se manifestar de outra. Alguns são mais coloridos, alguns têm cores mais vibrantes, né? Enfim, isso depende muito do nível evolutivo do espírito. Eu lembrei de vultos. Algumas pessoas dizem assim, eu vi um vulto. Por que alguns espíritos se manifestam como vulto? Porque a forma dele é, naquele momento, devido à capacidade intelectual, espiritual que ele tem. E assim ele se manifesta. Uma outra questão interessante é se os espíritos gastam tempo para percorrer o espaço. Eu queria citar aqui alguns exemplos que nós sabemos, né, através dos estudos. Por exemplo, um espírito que desencarna e ele percorre da distância do acidente até a sua casa, tenta entrar no elevador, espera alguém abrir o elevador para que ele entre, suba e vá para casa, seguindo aquele caminho, porque ele não tem um desenvolvimento, um conhecimento sobre o plano espiritual. Então acaba se sentindo perdido. Há outras vezes espíritos que se manifestam dizendo que estão cansados, que andou e que não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a inteligência, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento espiritual é fundamental para que o espírito tenha essa noção de percorrer o tempo. Eles fazem isso através da velocidade da luz, né? Pensam e já estão no local onde eles querem. Quando têm capacidade intelectual, conhecimento do plano espiritual o suficiente para fazerem essa transição. Quando não tem, eles esbarram nas limitações comuns que nós encontramos. Assim como a gente vai ao supermercado e tem noção desse tempo, eles têm noção do tempo, sim. Só que para um espírito elevado ou para um espírito interessado, ele não tem interesse nenhum de saber quantos quilômetros ele percorreu. Estou na Alemanha, pensei, estou no Brasil. Para ele não é interessante pensar em quantos quilômetros ele percorreu, mas é possível que um espírito faça esse caminho andando, porque não está espiritualmente desenvolvido o suficiente para ir onde ele quer ir. Então aconteceu alguma coisa, um acidente, ele desencarnou, ele quer ir para algum outro lugar, para sua casa, ele pode fazer isso caminhando por aí, porque ele não sabe como se projetar, ele não tem essa noção. E isso não acontece porque há uma barreira da matéria em relação ao espírito e à matéria. Nada impede a passagem do espírito. O espírito ele pode passar pelo fogo, pela água, pela porta, pela parede. Ele não tem essa barreira. Mas, repito, o espírito que não está suficientemente desenvolvido, que ele não tem conhecimento do plano espiritual, se ele tiver que passar na água, ele não vai passar com medo de se afogar se ele não souber nadar. Se ele souber, é capaz de ele tentar nadar na água para fazer essa travessia. Se ele cruzar com fogo, ele vai ter medo do fogo, com medo de se queimar, porque não tem de fato essa noção. Já um espírito superior, um espírito elevado, ele não vai ver isto como limitação. Ele pode passar pelo fogo, pela água e por onde quer que seja e não vai perceber. Outros espíritos, a gente tem aí uma definição que será dada numa palestra superior sobre níveis desses espíritos, e nós vamos ver que algum desses espíritos, eles descobrem, né, sobre o mundo espiritual, como proceder, e usa isso a seu favor. Alguns para o bem, outros para fazer brincadeirinhas ou para fazer o mal, como são exemplos dos poltergeist, né, que acabam praticando alguns atos tanto quanto diferenciados e causando transtornos para algumas pessoas. Também é uma questão interessante de se falar sobre a ubiquidade. O espírito ele pode se dividir em vários ao mesmo tempo e estar em determinados lugares ao mesmo tempo. Assim, o espírito pode estar, eu estou falando do espírito na condição extracorpórea, aquele que não está encarnado. Ele pode estar
aqui e ao mesmo tempo em diversos locais ao mesmo tempo, os Espíritos dizem que não há uma divisão, mas que há uma irradiação desse ser. E nós temos uma referência gigantesca disso, que é Jesus Cristo. Será que Jesus precisa estar, um Jesus em espírito na Alemanha, um Jesus em espírito no Brasil, um Jesus em espírito lá no Afeganistão para fazer o trabalho que ele faz? Não. O que Jesus faz? Assim como o Sol, ele irradia a vibração dele, a energia dele, o potencial que ele adquiriu através do processo evolutivo e se faz presente em diversos locais ao mesmo tempo, porque ele é um espírito elevadíssimo, ele não encontra uma barreira na irradiação. Inclusive Allan Kardec pergunta, ele quer saber se todos os espíritos podem irradiar com igual força. Isso não. Espíritos mais elevados conseguem ir mais longe através dessa irradiação. Espíritos menos elevados vai menos ou não irradiam. Porque a irradiação vai depender muito do nível espiritual de cada um. Esta é a minha contribuição para vocês, espero tê-los ajudado. Sugiro a leitura do Livro dos Espíritos com muita atenção, não uma vez, mas diversas vezes, de preferência na sequência, para que se entenda exatamente aquilo que a espiritualidade quis passar e que a gente possa contribuir com a evolução daqueles que ainda não entenderam. Claro que, como espíritas, nós sabemos que não podemos impor nada para ninguém, porque o conhecimento é livre-arbítrio. Então, há pessoas interessadas em evoluir e há pessoas que não estão interessadas no processo evolutivo e nós precisamos respeitar todos igualmente. Façamos a nossa parte através da transmissão do que nós já sabemos, dos nossos conhecimentos, a fim de contribuir para a evolução planetária. Que Deus nos ilumine.